É com muita alegria que nós começamos mais um Vida e Saúde junto com você. Bem-vindo, bem-vinda. Vem pra cá, é hora de se olhar um pouquinho diferente, com mais cuidado, com mais carinho. É hora de se perceber como alguém necessário neste mundo e precisa de atenção, precisa de alguns detalhes aí. A gente quer te ajudar nessa jornada. Tá a fim de se cuidar? Então vem pra cá. Ó, o programa de hoje tá muito especial para aquelas pessoas que querem aumentar a família. Sim, a gente vai falar aqui sobre como aumentar a fertilidade. E a gente não tá falando só de engravidar, a gente tá falando aqui de engravidar com saúde. Fica com a gente. Hoje também tem mais um episódio do Cozinha Comigo e vai ter receita de feijão mexicano com o nosso querido Raul Souza. Além disso, você vai poder fazer aí da sua casa aquele alongamento necessário com Tânia Santos. Bom, não é não? Tudo isso feito só para você que ligou aqui a sua tela na Novo Tempo. Pode mandar o seu comentário, pode participar com a gente. Enquanto você vai se preparando aí para interagir, para fazer tudo junto com a gente, eu vou agora trazer a nossa reflexão do dia. A minha está na meditação Em Tua Presença. Essa é a meditação da Mulher 2023 da Casa Publicadora. Quinta-feira, 2 de março, diz o seguinte, o verso aqui de Mateus 7, 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Isso está lá em Mateus 7, versos 7 e 8. Olha que legal você poder pedir para aquele que pode conceder absolutamente tudo aquilo que é bom e necessário para você. Eu espero que você tenha fé. Quero que você realmente aproveite isso tudo que está disponível para você. Se você tão somente pedir, bater e buscar, Deus é com você. Vida e Saúde vai começando, a gente vai ali e volta em 30 segundos. Vida e Saúde de volta, vamos aqui falar sobre como aumentar a fertilidade e eu já quero pedir aqui a sua participação. Você tem dúvidas? Você tem algum comentário sobre esse assunto? Então manda pra gente. Qual é a sua dúvida ou o seu comentário sobre fertilidade? Usa o nosso WhatsApp, o QR Code está aqui disponível para você. Ou você pode digitar aí 12 98266 0004. Aproveita para tirar as suas dúvidas, porque nós estamos recebendo hoje a endocrinologista, a doutora Alessandra Henke. Vem para cá, doutora. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Nós fizemos vários programas online, agora finalmente presencial. Que bom. Obrigada, viu? Muito obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer participar desse programa. Ai, doutora, quando você vem aqui, você ajuda muita gente a pensar diferente com relação à fertilidade. E normalmente quando a gente pensa em fertilidade, talvez você não pense em procurar um endocrinologista, né? Porque está pensando em fertilidade, né? Vai de repente para um ginecologista, para clínicas especializadas em fertilização, mas o corpo tem que estar funcionando bem, equilibrado, desinflamado, se a gente quer levar uma gravidez bem, não é, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. E o sistema reprodutor, né, reprodutivo, inclui muitas glândulas que produzem hormônios. E aí, principalmente quando a gente fala de testículos e ovários, e aí sim eles têm essa capacidade de produzir hormônios e as células germinativas, né? No caso, o óvulo das mulheres, espermatozoides dos homens. Mas o equilíbrio da saúde como um todo é fundamental e do sistema endócrino também. Agora, é o seguinte, quando a gente traz esse assunto aqui no Vida e Saúde de aumentar a fertilidade, o que seria? A gente já não nasce, por exemplo, uma menina já não nasce com todos os óvulos que ela vai ter ao longo da vida já pré-fabricados aqui? O homem é a mesma coisa? Sim, sim. E aí, quando a gente pensa nisso, tem a primeira coisa que a gente não consegue fazer, que é voltar no tempo. Mas, em parte, a nossa capacidade reprodutiva é determinada também pelo que aconteceu antes da nossa gestação e no período gestacional. Mas falando das questões que a gente pode trabalhar,
é muito interessante, porque quando a gente pensa acho que ao invés de pensar em aumentar a fertilidade, é como melhorar a saúde reprodutiva. E a saúde reprodutiva, ela reflete muito a nossa saúde como um todo. Inclusive, a infertilidade, ela pode ser até um sinal de uma saúde não tão boa. Não equilibrada, não equilibrada. Sem qualidade. O nosso corpo é muito sábio e ele tem que priorizar várias funções vitais, né? E a gente precisa de energia para isso, para o batimento do coração, para que nossas células funcionem, nossos neurônios, né? Precisa de muita energia. Se a nossa saúde não está boa como um todo, um dos mecanismos que ele tenta nos proteger é diminuindo a capacidade reprodutiva, até porque ele sempre vai visar, né, uma saúde ótima para essa fase que é crucial, né, e é desgastante para o corpo, né? Porque as células vão multiplicar e aquele serzinho ele vai demandar uma energia, nutrientes, que se a sua saúde não estiver legal. E é interessante que do ponto de vista endócrino, porque não adianta uma pessoa estar bem, né, ou ser esbelta, ou ser mais gordinha, não necessariamente significa que ela está saudável do ponto de vista fertilidade. Sim, sim. E esse sistema, então, endócrino reprodutivo, é um dos sistemas que mais sofre, por exemplo, com as alterações que hoje são muito comuns, como a obesidade, por exemplo, tá? Porque se a gente for observar, pessoas que estão acima do peso, é muito comum que os homens tenham alterações de redução da testosterona e a alteração mais comum nas mulheres é o ovário policístico, por exemplo, que são causas de redução do potencial de fertilidade. Tá. Agora, doutora, vamos pensar, o pessoal de casa está aí tentando engravidar, ou está pensando, daqui 1 ano eu quero, daqui 6 meses, casei faz pouco tempo. Existem sinais visíveis de que a gente vai enfrentar problemas com fertilidade? Sei lá, coisas que a gente já pode perceber pela pele, não sei. Além da obesidade, né? Excelente pergunta, porque quando a gente pensa assim, diagnóstico de infertilidade, o que é infertilidade? É um casal que há 1 ano tenta engravidar com uma frequência, né, de atividade sexual de 3 vezes por semana e não tem sucesso. Então, normalmente a investigação só começa depois deste 1 ano. Mas tem sim sinais que, muito antes disso, a gente já poderia procurar ajuda e diagnóstico. Então, por exemplo, mulheres que não menstruam regularmente, tá? Isso é um sinal de que a ovulação não está acontecendo e a ovulação é fundamental para que ocorra a fecundação. Tá. No caso do homem, é muito interessante, tem um sinal que às vezes eles não ficam tão atentos, mas é muito comum, por exemplo, uma ereção matinal espontânea, independente de atividade sexual. Quando o homem deixa de ter essa ereção matinal espontânea, pode ser um sinal de que a testosterona está em nível mais baixo. E isso também interfere no potencial reprodutivo. Pensaria a princípio nessas 2 coisas que, assim, já são motivos para iniciar uma avaliação antes até de se tentar. Né? Agora, a idade também é uma questão importante. Depois dos 40 é mais difícil engravidar. Continua. Eu percebo que mais pessoas estão engravidando depois dos 40, porque a tecnologia, a ciência evoluiu, os cuidados proporcionam essa vantagem, né? Mas é mais difícil ainda. É mais difícil. Inclusive, mesmo com reprodução assistida, a taxa de sucesso de uma fertilização assistida com óvulos de mulheres acima de 40 anos também reduz bastante. Isso tem a ver com a qualidade, tá, dessa célula germinativa. E então a gente sabe que, embora exista ainda ovulação até os 50 anos, a qualidade não é tão boa e aí essa dificuldade tem a ver com proteção também, né? Porque daí a gente teria muito mais risco também de alterações no feto, exatamente, ou saúde desse bebê. Agora, vamos falar um pouquinho sobre exames, porque essas questões são muito particulares. Você vai ao médico, vai fazer essa investigação. Nós falamos aqui e fica mais difícil engravidar depois dos 40, não é só para mulher, para homem também. Sim. O potencial de fertilidade também reduz, porque o que acontece? Todas as mulheres terão a menopausa, né? E nem todos os homens terão. Então, eles têm potencial reprodutivo até o final da vida, se estiverem metabolicamente saudáveis. Mas sim, a qualidade do espermatozoide também reduz um pouco, o que está associado a algumas alterações também da prole.
Tô planejando engravidar, doutora. Eu não, porque eu já fiz a minha parte, tá, gente? Você aí, tá planejando engravidar. Quais são os exames necessários, então, para um check-up bacana? Então, vamos pensar assim, se tem alguma alteração dessas bem evidentes em relação à ovulação, é necessário fazer uma avaliação dessas doenças que causam infertilidade. Mas nós médicos sabemos bem identificar doenças, né? Quando assim já está estabelecido um diagnóstico de diabetes, uma endometriose, e aí essas são as causas conhecidas de infertilidade. Mas é muito comum, Teru, que durante a avaliação não se encontre nenhum problema e vários casais não conseguem engravidar mesmo assim. Então é aquela infertilidade que a gente chama de inexplicada. E aí é aquelas que os médicos falam assim, adota um cachorro para dar uma relaxada, tirar o foco de... É isso, mais ou menos. Não achou nada, vai fazer outras coisas para tirar o foco. O estresse também é um problema, Olha né? aí. Então, assim, relaxa, não pensa tanto nisso, que às vezes acontece. Mas aí, então, pensando nisso, outros fatores, não necessariamente de doenças do sistema reprodutor, influem. Por exemplo, deficiências vitamínicas crônicas podem ter um efeito. Uma alimentação inadequada e não balanceada. Muitas vezes não vai dar uma alteração de exame, mas aí tem alguns sinais do corpo que podem sugerir. Até porque a gente é tão individual, né, doutora? Exatamente. Aquilo que está bem para você, deu ali nos exames, nos parâmetros normais, mas é o que de repente está impedindo. E aí eu mencionaria, acho que um ponto principal, que várias alterações comuns no dia a dia nos colocam em um quadro de inflamação crônica de baixo grau. Então, a gente pensa em inflamação, a gente pensa em algo que dói, fica quente, vermelho. Essa inflamação crônica de baixo grau, ela não é detectada em nenhum exame, a não ser nesses específicos, né, que se faz em pesquisa, mas interfere muito para homens e mulheres. E aí tem alguns sinais disso. Por exemplo, você fez a consulta, os exames estão todos normais, e aí você fala, não, tá tudo bem. Mas aí você sente, por exemplo, um cansaço crônico. A fadiga pode ser um sinal disso. Pode ser, inclusive, algo te dando um alerta. Deus fez o corpo de maneira muito sábia, que algo não está legal. Exatamente. Aí cabe investigar. Mas eu quero fazer uma pausa na nossa conversa agora, doutora, porque muitos casais sonham com esse momento de ter filhos. Só que nem sempre é simples assim. Você está acabando de mencionar aqui esse caso, né? Agora a gente vai conhecer a história de uma família que resolveu investir na alimentação ou encontrar métodos para melhorar esse processo. Vamos conhecer a história da Jaque? Os benefícios de ter uma alimentação saudável são inúmeros. Entre eles está a fertilidade, isso mesmo. Pesquisas confirmam que o consumo de vegetais, legumes e frutas aumenta em 30% a chance de gravidez. Hoje, nós vamos conhecer a história da Jaqueline, que conseguiu realizar o desejo de ser mãe através da alimentação saudável. Em 2015, a gente fez 5 anos de casado, em novembro, e aí a gente já estava pensando em ter o primeiro filho. E aí a gente resolveu fazer uma viagem para Capitólio, Minas Gerais, que é onde fica um projeto de estilo de vida saudável, de 1 semana de duração. Aí a gente falou, vamos lá para comemorar nosso aniversário de casamento. E a gente já faz um detox, uma limpeza no nosso corpo, para começar a tentar engravidar. Bom, a Jaqueline ouviu muitas coisas positivas sobre o programa de desintoxicação e decidiu participar para ver se de fato era tudo isso mesmo, sabe? E a resposta veio pouco tempo depois, após o início do tratamento. A gente viu nesse programa muitos relatos de pessoas que tinham cistos, problemas no organismo, dificuldades para engravidar. E aí, depois de fazer esse detox e mudar um pouco a alimentação, mudar o estilo de vida, essas pessoas conseguiam engravidar. Tem alguns relatos de mulheres, né, que tinham dificuldade e conseguiram engravidar após fazer essa alteração na alimentação. E eu senti muitos benefícios, assim, apesar de ter sido só 1 semana, a gente já consegue ver os benefícios do nosso corpo. Então, foi bem bacana.
Durante o parto do primeiro filho, a Jaque descobriu que tinha endometriose, uma doença que causa infertilidade. Isso a deixou com medo de não conseguir ter mais filhos. Mas como o programa de desintoxicação tinha sido bem sucedido, ela então resolveu que faria novamente quando decidisse ter o segundo filho. A endometriose eu descobri no parto do primeiro filho. E aí eu falei, nossa, talvez eu tenha dificuldade para engravidar do segundo, né? Não sei. Mas eu não quis fazer nenhum tratamento, eu não tomei nenhum medicamento. E aí, quase 6 anos depois, a gente começou a pensar em ter o segundo. Eu quase desisti, né, de ter o segundo. Mas aí a gente começou a pensar na possibilidade de ter o segundo. Aí resolvi fazer um novo programa de detox. Aí eu fiz com a Aline Moraes, nutricionista. Foram 40 dias só de alimentação crua. Isso foi em julho. Aí a gente fez uma viagem também para Monte Verde em julho. E aí no final de agosto eu descobri que estava grávida. Mesmo tendo uma doença que pode causar infertilidade, Jaqueline acredita que a alimentação foi um fator determinante para que ela conseguisse engravidar sem dificuldade nenhuma. O meu problema de endometriose, como eu não sabia, não tinha sintomas, eu nem sabia que eu estava tratando uma doença, mas com certeza teve influência. Eu tenho amigas que têm endometriose, que tiveram muita dificuldade para engravidar, e não tive dificuldade para engravidar, então eu acredito que o estilo de vida e a alimentação favoreceram, com certeza. Família linda, obrigada Jaqueline por compartilhar um pouquinho dessa história. Doutora, ela foi um case real do que você acabou de falar. Lindo. Não sabia que tinha endometriose, tratou, né, de um jeito não medicamentoso. Exatamente. E a endometriose também é uma dessas doenças que a gente sabe que é inflamatória, tem a ver com a inflamação. E aí, essa alimentação anti-inflamatória, é interessante isso, porque às vezes, não desse caso específico, mas às vezes as pessoas pensam que elas têm que fazer uma dieta por um período muito prolongado, chegar em um peso equivalente do IMC. E, na verdade, esse processo inicial de desinflamação, muitas vezes já propicia. E outro ponto muito importante é que a Jaqueline conta, né, que eles dois foram procurar essa detoxificação. Então, às vezes é só a mulher que busca e aí não tem sucesso e se frustra, porque o fator masculino é fundamental, responsável por 50% dos casos. Gente, olha só, a doutora foi fabulosa agora, porque é a nossa barriga que vai crescer, tá? É a barriga da mulher que vai crescer, mas é o homem que precisa plantar essa semente. Exatamente. Tem que ser uma boa semente, doutora. Tem que ser. Vou trazer uns hábitos aqui, olha, que a gente precisa se atentar se quiser ter essa gestação levada a termo, né? Aliás, doutora, levada a termo, não sei nem se eu falei certo, levada até o final, né? Com sucesso até o final. Porque os dados mostram que 85% dos casais acabam logrando, né, essa gravidez, 15% vai talvez parar por causa disso, né? Por causa disso. E aí vale ressaltar, porque a gente está colocando isso ali para a mulher, mas tudo que a gente vai falar aqui é para o casal. Ó, parar de fumar, minha gente, não consumir cafeína. Ou evitar excesso, nesse caso, parar de fumar absolutamente. Aqui, ó. Né? Sim. Evitar contato com produtos tóxicos, mas está falando aqui de agrotóxicos? Acho que tudo isso. Produtos de limpeza. Produtos de limpeza, cosméticos. E aí, sabe onde é uma grande fonte de tóxicos? Sucos de caixinha, porque são feitos com a casca. E aí, enfim, só essa dica, tá? dica boa. Não consumir a cafeína, tá falando de energéticos, café em excesso. Ou evitar o excesso. Ok. Manter o peso ideal, luta. Isso, ideal para cada um, tá? Sem ter que seguir pelo IMC, que é o padrão para todos. A pessoa pode estar acima do peso, mas se ela estiver saudável, isso não vai ser um problema. Maravilha, gente. E para isso, você pode fazer atividade física que vai te ajudar a manter esse peso ideal e vai ter outros benefícios, porque a tensão cresce muito quando esse desejo está latente, doutora. Sem dúvida. E aí o corpo também entende que a gente não está pronta. Se a gente está muito estressada com o pré, né? Vai segurar um pouquinho, até como forma de nos proteger. O exercício, além de reduzir, né, o estresse, nos ajuda na função mitocondrial, que é fundamental para
para o espermatozoide, principalmente, que tem que fazer um movimento rápido e para ter sucesso, tá? E ó, vou trazer mais um aqui ingrediente para de repente agilizar esse processo. Ter uma boa alimentação. Maravilhoso. Legumes, verduras, tem algum alimento que realmente ajuda nessa fertilidade? Sim, na verdade, consumir, né, alimentos variados e alimentos in natura, né? Então, vegetais, menos frutas, processados, verduras, alimentos coloridos, tá? Maravilhoso. Assim, olha aqui. Prestar atenção no período fértil. Quem quer engravidar tem que estar atento. Vale o termômetro, vale a tabelinha, vale o quê? Eu acho que a princípio, assim, pelo menos ter certeza do período menstrual, porque se ele está irregular, já é um sinal de que a ovulação não está adequada. Mas é importante, sim, prestar atenção. Isso ocorre geralmente 14 dias antes da gente menstruar, a gente ovulou. E aí, fiquem atentas, certo? Tá, eu estou tentando acertar aqui, porque a gente tem que estar atento a tudo, gente. Controlar o estresse, minha gente. Vai fazer pilates, vai passear, vai acampar, inventa coisa. Tem que distrair um pouco, doutora. Sem dúvida. É fundamental. E tudo isso que a gente está falando... Se não engravida e depois perde o marido ou perde a esposa de tanto estresse. E aí também, no primeiro problema que tem, o desespero é muito maior. Então, isso é importantíssimo. Olha esse aqui, doutora. Parar de beber. Que bebida tem a ver com a infertilidade? Não existe dose segura de álcool na gestação e nem na pré-concepção. E algumas dessas alterações podem não causar uma infertilidade, ou seja, o casal vai ter o potencial de engravidar, mas aí o risco para a saúde do bebê é muito grande. Tá. Eu falo que esse é um momento sagrado, assim, que tudo que a gente puder fazer, né, tudo que a gente puder se privar, 3 meses antes, inclusive, para melhorar nossa saúde, a gente vai ter uma prole mais saudável. Gente, isso é fantástico. Gente, a doutora Alessandra falou aqui, porque aqui vai começar aqueles 1000 primeiros dias, né? Sim, se engravidar aqui. E eu vou voltar lá no começo da nossa conversa. Ela começou esse programa falando daquilo que a gente não tem controle, que é aquilo que seus pais fizeram, seus avós fizeram, práticas, hábitos, o estilo de vida, aquilo que gostava de comer. Eles não sabiam que era um problema, né? Mas que afetou a gente, doutora, e agora a gente sabe, a gente quer afetar de maneira positiva daqui para frente, não é? Eu acho que é isso. Doutora, pensar na nossa saúde e isso aqui é uma consequência. E é isso, minha querida. É isso, olha, a gente tem muita coisa para falar, mas eu quero saber de você. Você tem dúvidas ou comentários sobre a infertilidade? Tem aqui... não vou trazer agora. Doutora, eu quero deixar aqui o seu canal aberto. Você quer mandar sua dúvida para a doutora Alessandra? Manda lá no Instagram dela. Doutora, você tem, não sei se é uma equipe ou você mesma vai responder. Podemos mandar um direct para você? Pode mandar. Então vai lá. Aproveita, Brasil. @RenckBrasil, _endocrinologia, @RenckBrasil. Renck é RENCK Brasil, _endocrinologia, e também o dela pessoal, olha aí que oportunidade, @AleRenck, para você também mandar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário para a doutora Alessandra, que aliás vem logo mais aqui no Vida e Saúde, muito em breve, estamos combinando falar sobre fertilidade masculina e... Maravilha. Muitas coisas boas para acontecer. Obrigada, doutora. Obrigada a você, Teru. Olha, você aí de casa não sai daí não, que a gente continua com Vida e Saúde. Eu vou fazer só um intervalinho. Na volta tem o quadro Cozinha Comigo. Meu amigo Raul Souza vai ensinar um feijão mexicano lindíssimo, cheirosíssimo e delicioso. E ainda hoje tem alongamento com Tânia Santos. Eu volto já, gente.